Hoje, na disciplina de estudo sobre a infância, vamos apresentar a releitura do livro Quando Eu Voltar a Ser Criança, de Janusz Korczak. De início, temos uma proposta de basear nossa releitura em uma perspectiva onde se possa reunir pais, alunos e professores, já que o livro se permeia nas relações entre adultos e crianças, seus conflitos e sentimentos, e como nossas crianças são vistas, com o objetivo de que possamos, pelo ponto de vista do autor, aprender e ajudar adultos a compreenderem suas crianças, e as nossas crianças, como deve ser importante vivenciar com segurança, respeito e compreensão a infância, sem pressa e sem medo. Vamos dar início ao nosso Dia da Família? A seguir, fiquem com uma contação de história. Olá, crianças! Olá, famílias! Recebam todos nossas boas-vindas ao dia de hoje. Que sejam todos acolhidos com muito carinho e muito afeto. Neste momento, vocês irão apreciar uma leitura de uma história baseada em um livro chamado Quando Eu Voltar a Ser Criança, do escritor Janusz Korczak, que não só era escritor, mas também médico e considerado um dos maiores pedagogos da nossa história. Antes de iniciarmos nossa leitura, eu vou propor uma reflexão para que todos nós, ao longo do nosso encontro, possamos refletir. E isso nos ajudará a entender melhor nossas crianças, a partir do momento que nos colocarmos em seus lugares. E crianças, vocês poderão entender o quanto é maravilhoso viver essa fase, com toda a intensidade que tem dentro de vocês. Liberdade para expressarem seus sentimentos, sejam eles bons ou ruins. E terem o direito e liberdade para fazer isso. Vendo que na maioria das vezes, nós adultos, que já fomos crianças um dia, temos uma tendência de achar que vocês, crianças, não entendem de nada, que não percebem nada, que nada mais são do que crianças. Será mesmo? Acho que não, hein? Que só querem saber de brincar e bagunçar. Aqui vamos viajar nessa leitura e enxergar pelos olhos de um adulto que voltou a ser criança, mas com as memórias de quando era grande. E vamos refletir sobre a dualidade entre ser criança e adulto. Então, se acomodem, fiquem à vontade e venham comigo nessa aventura. Certo dia, Alfredo, um professor no auge de sua vida adulta, estava se sentindo muito exausto da vida de gente grande. Cansado de tantas responsabilidades, das contas que tinha para pagar, pensando em todas as atividades que ele tinha para corrigir de seus alunos e também do tanto que eles aprontavam. Começou a se lembrar de sua infância, dos planos que tinha quando era criança para quando ficasse adulto, dos sonhos leves de construir uma casa para seus pais, com um pequeno jardim onde se plantaria todo tipo de árvore, com todo tipo de fruta. Assim como o desejo de ter muitos livros e muitas tintas para pintar o mundo todo. Olhando pela janela de seu quarto, Alfredo avistou bem lá no céu uma estrela cadente e se lembrou de uma superstição de quando era pequeno, de fazer um pedido e a estrela realizá-lo. Isso fez lembrar com mais gosto de sua infância. E assim, só por brincadeira, desejou por um momento voltar a ser criança. E por um instante, aquela estrela que estava lá longe no céu, pareceu descer e chegar cada vez mais perto de Alfredo. Quando de repente, um estalo bem na sua frente, apareceu uma fada, bem pequena e brilhante, dizendo: "Pois bem, Alfredo, esse é seu desejo? Voltar a ser criança?" Alfredo pensou, achou que estivesse sonhando, esfregou bem os olhos, ficou paralisado, parecia uma estátua. E quando a fadinha estava quase indo embora, cansada de esperar, ele disse: Sim, quero voltar a ser criança. A partir daí,
a fadinha joga em Alfredo purpurina encantada e vai embora. E ele cai na cama e dorme feito pedra. Já é dia, Alfredo acorda, estica bem os seus braços e percebe que estão pequenos. Olha em volta e seu quarto era o mesmo de quando criança. Ele percebe que o seu encontro com a fadinha não era alucinação. Ele realmente tinha voltado a ser criança, mas ainda tinha todas as lembranças de quando era grande. Ele levanta e decide aproveitar aquela chance que tinha recebido e poder descansar um pouco da vida de adulto. Ele toma café com seus pais e se lembra com carinho o quanto era bom tê-los por perto sempre. Como era gostoso correr para os braços da mamãe quando caía e ralava o joelho. E como era divertido andar de bicicleta com o papai aos domingos. Mas também lembrou de como era difícil agradar o pai, já que o mesmo tinha na cabeça que criança boa era somente aquela que estudava e tirava notas bem altas. Para sua mãe, era aquela que não chorava e não fazia bagunça para ela ficar sempre arrumando. Alfredo terminou o café e se trocou para ir para a escola, muito ansioso, mas também com um pouco de medo do que estava por vir. Chegando na escola, Alfredo paralisa, mas suas pernas parecem ter vontade própria, de tanto que elas tremem. Ele não consegue parar de ter tantos pensamentos, como: e se descobrisse que, na verdade, eu sou um adulto? E se eu não tiver amigos? E se eu tiver me esquecido como era ser criança? Dito isso, Alfredo toma uma dose de coragem e entra. Na sala de aula, ele estava bem apreensivo, com um pouco de medo de que descobrissem que ele, na verdade, era um adulto. E por isso, no momento da atividade, ele errou algumas questões de propósito, já que na cabeça dele, ele como adulto, acertaria todas com muita facilidade e rapidez. Na hora do intervalo, Alfredo se divertiu tanto com os outros garotos da turma que mal tocou no lanche. Acabando o intervalo, um colega o desafiou a apostar corrida até a sala de aula. Ele, muito eufórico, pensando na possibilidade que correr sem estar atrasado para o emprego ou pegar o ônibus seria fantástica. Alfredo aceitou. Correu por pura diversão. Correu tanto que era como se o mundo todo à sua volta não existisse. A sensação do coração acelerado, o suor escorrendo pela nuca e aquele vento gostoso batendo no rosto. Quando, de repente, o Alfredo deu uma trombada, adivinha em quem? No diretor da escola. Isso mesmo, galera, o diretor. Eu tô com tanto medo do que vai acontecer com o Alfredo, viu? O diretor ficou furioso, com constrangimento e com a falta de respeito. Levantou o Alfredo pela gola da camiseta, o sacudiu, deu um grito e saiu arrastando ele para a diretoria. Tadinho do Alfredo, gente, todo aquele constrangimento na frente dos colegas. Foi só um pequeno acidente. Ele se desculpava, mas não tinha jeito. Sua vontade era de chorar ele mesmo, tadinho. Poxa vida, o diretor também podia ter prestado um pouco mais de atenção, né? Sendo ele adulto, visse que as crianças podiam estar correndo ali no corredor, ele podia ter desviado, não é mesmo? Na diretoria, o diretor não dispensa sermões para Alfredo. E abaixo de gritos de como crianças são irresponsáveis e só pensam em bagunçar, ele disse a Alfredo que no dia seguinte ele só entraria na escola na presença de seus pais. Com medo,
Alfredo chora muito e pede desculpas novamente. E pede também para o diretor que reconsidere e não incomode seus pais por um simples acidente. Sem sucesso, ele se retira da sala de cabeça baixa e pensando que com certeza no telefone o diretor já fala com sua mãe. Voltando triste e envergonhado para a sala, Alfredo começou a pensar na sua vida de adulto. Pensar em como ele tratava os seus alunos, como ele o julgava do mesmo jeito que o diretor tinha o julgado. Ele pensou o seguinte: será que os adultos nunca cometem acidente? E se cometem, por que não usam força bruta um com o outro? E evitam o constrangimento. Sempre que um adulto esbarra no outro sem querer, um simples pedido de desculpa resolve todo o mal-entendido. E por que nós crianças somos constrangidas? Muitas vezes, os corretivos físicos são usados para que nos sirva de aprendizado. Será que tá certo? Enfim, a partir dali, Alfredo disse para si mesmo que se um dia voltasse a ser adulto, e se voltasse, repensaria toda a sua postura como professor e como trataria suas crianças. Porque ele não gostou nada do tratamento que ele teve mais cedo. Voltando para a sala, ele não consegue mais se concentrar. Diante de toda aquela tristeza, todo aquele choro preso na garganta, só conseguia pensar o que seria dele quando chegasse em casa. A professora, nada compreensiva, o mandou engolir o choro e continuar com seus deveres, já que, segundo ela, se ele tivesse ocupado prestando atenção em seus deveres, nada disso teria acontecido. Ele não teria tempo de sair fazendo besteira por aí. Aquilo doeu. Doeu bastante no Alfredo. Por que os sentimentos de uma criança não podem ser respeitados? Criança não pode ficar triste ou ter um dia ruim? E por que nas mesmas situações adultos são mais compreendidos? Tudo aquilo só fazia ele pensar cada vez mais e mais em sua vida de adulto. E aquela vontade de voltar a ser criança já ia passando, sabe? Ele pensava que talvez eram por esses motivos que, quando criança, ele desejava crescer rápido, ficar adulto. Vai entender, né? No fim daquela manhã de aula, finalmente toca o sinal. E é hora de ir para casa. Alfredo tem a companhia de seu amigo Mundinho. Finalmente, depois de todo aquele sufoco que ele passou, é maravilhoso respirar um pouco de ar fresco e ter uma companhia tão agradável no caminho de casa. Nesse caminho, eles conversam de diversas coisas, desde os aviões que voam no céu até as formiguinhas que caminham no chão carregando grãozinhos de comida. E dentro desses assuntos, em um momento de pura descontração, eles começam a conversar sobre como conseguem encostar o nariz com a própria língua. Que coisa mais engraçada, né? E em várias tentativas de conseguir o tal feito, passa uma senhora e os repreende de forma bem rígida. E mais uma vez o menino, que tanto se divertia, abaixava a cabeça. Como aquela senhora se sentiu no direito de achar que aquilo era falta de educação? Se ao ver daquelas crianças era apenas uma brincadeira inofensiva, e era mesmo. Algo que não faria mal a ninguém, nem aos próprios meninos. Como ela poderia saber o que era de fato se nem os conhecia? Não pôde nem ver e nem saber o quanto de coisas interessantes que tinham conversado ao longo daquele caminho. Essa interferência desnecessária fez Alfredo se lembrar
o que esperava em casa. Chegando em casa, seu pai estava sentado no sofá, assistindo ao jornal local. Para a sorte de Alfredo, ele tinha vindo almoçar em casa. Pronto, lá vem bronca em dose dupla. Sua mãe estava em pé, na beira da pia da cozinha. Já com um olhar bem fixo em Alfredo, logo foi dizendo: "Você acha mesmo que nós não temos nenhuma responsabilidade suficiente para que você possa ficar aprontando na escola? Agora, como que eu vou largar meus afazeres para ter que te acompanhar até lá amanhã? Você só pensa em bagunçar, menino, em dar trabalho, nada mais que isso." Alfredo engole a saliva e pensa: como assim criança só sabe bagunçar? Meu Deus do céu, já vi que nem adianta eu explicar que foi um acidente e que eu pedi desculpa. Ele olha para o pai, que está balançando a cabeça, reprovando o que ele fez. E, além do mais, disse também: escola foi feita para estudar e tirar notas boas. Não é lugar de brincadeira. Muito menos de ficar correndo sem freio. Você vai almoçar e sem videogame por tempo indeterminado. Alfredo, neste momento, só concorda e vai lavar as mãos para poder almoçar. Pelo fim da tarde, a mãe de Alfredo, com pena do menino, que estava entediado, preso dentro de casa, sem nada para fazer, e também, na realidade, ela estava cheia de afazeres. E ela pensou que se o menino fosse brincar, ela poderia fazer com mais tranquilidade. Ela pediu que ele descesse para o pátio para brincar com as outras crianças, antes que o pai dele voltasse. Ele, sem pensar duas vezes, desceu correndo as escadas, antes que ela mudasse de ideia. Lá, ele brincou de tantas coisas com a outra garotada, tipo polícia e ladrão, pique-esconde, pega-pega, que ele até esquecia das coisas não tão legais que tinham acontecido durante aquele dia. No meio da garotada, tinha uma menina, quase da mesma idade que o Alfredo, aparentemente. O nome dela era Catarina. Ela fez um bilhetinho para Alfredo, dizendo que gostaria muito de ser amiga dele. E em volta, ela encheu de corações e muitos beijinhos. Alfredo ficou corado na hora. Se lembrou que, quando adulto, não tinha essa vergonha de fazer amizade, ainda mais com meninas. Mas aquilo, de certa forma, o deixou envergonhado, mas uma vergonha boa, sabe? E com o coração super acelerado, ele pensava: será? Será que estou apaixonado? Assim mesmo? Deixe de bobagem. A menina só quer ser minha amiga. Vou responder que sim, que quero. Afinal, não sei quando voltarei a ser adulto. E se voltarei? Tenho que fazer amigos por aqui, me garantir de certa forma, não é mesmo? Quando, de repente, o Alfredo escreveu sim no bilhete, veio o menino, tomou o bilhete e saiu correndo. Ele leu o bilhetinho e começou a debochar de Alfredo e da Catarina. Ele debochava dizendo que os dois estavam namorando. E o Alfredo dizia: nesse bilhete não tem nada demais. Ela só quer ser minha amiga e eu também quero ser amigo dela. Mas nada adiantava. O menino cantava musiquinhas do tipo assim: dois namoradinhos, só falta dar beijinho. Aquilo foi enchendo o Alfredo de raiva. Vendo a menininha constrangida, ele começou a ficar com cada vez mais raiva e pedindo pro outro colega parar, e o colega não parava. E aí, o que o Alfredo fez? Empurrou o garoto, mas ele empurrou tão forte que ele também caiu no chão. Ralou todo o joelho. Ele olhou em volta, viu que o joelho estava ralado, sentiu vontade de chorar e só saiu correndo para casa dele. Saiu correndo igual um foguete. Entrou pra dentro de casa, foi direto pro banheiro, nem falou nada, foi tomar um banho. No banho, ele começou a chorar.
Ele começou a pensar e refletir sobre o porquê as crianças não têm o direito de mostrar seus sentimentos de afeto, porque tudo vira motivo de piada, ou que não é adequado para a idade, mas o sentimento ele está ali, ele vive, e talvez seja por isso que muitos têm dificuldade de demonstrar sentimentos tanto quanto crianças, e isso se reflete também na vida adulta. É hora de dormir. Mãe de Alfredo entra no quarto para dar boa noite. Ele, com os olhos ternos, diz: "Ô mãe, se amanhã eu não for mais eu, sabe? Se eu não estiver mais aqui, preciso que saiba de uma coisa. Se eu fosse adulto, eu gostaria de ter você sempre pertinho de mim. E seria a pior coisa no mundo se isso não pudesse acontecer." Ela dá risada e diz: "Da onde você tira essas coisas, menino? Claro que você vai estar aqui amanhã. E eu ainda serei sua mãe. E sempre vou te amar, apesar das coisas que você me apronta." Ela ri e dá um beijo em sua testa. Quando a mamãe sai, Alfredo repensa todo aquele dia. Pensa na forma que tratará seus alunos quando voltar a ser adulto, os enxergando com mais dignidade e que ali não são pequenos recipientes vazios, inúteis, onde nós adultos podemos mandar e desmandar, sem pensar que ali existe alguém com sentimentos, com vontades, com ideias, que precisam de exemplos para serem moldados, precisam de respeito, compreensão, muito afeto e dignidade. Pensava também que antes de gritar na sala para que houvesse silêncio, sem mais nem menos, iria ouvir e conversar mais com seus alunos, para que pudesse entendê-los e que eles também o entendessem. Também iriam combinar quais eram os momentos adequados, destinados para cada tarefa, e quais eram os momentos de descontração. E com seus sobrinhos, quando eles estiverem correndo sem parar na ceia de Natal, gritando e derrubando coisas, que ele iria aproveitar mais aqueles momentos com ternura, ao invés de pedir para que ficassem sentados em silêncio, porque esses momentos são passageiros e as crianças devem aproveitá-los, e nós adultos também. Depois de pensar tanto, ele decidiu que aquilo já era o suficiente. Não queria mais ser criança. Estava cansado. Pensava no tanto de atividade que ainda tinha que corrigir e entregar no outro dia. Ele coça os olhos e aquela fada danadinha aparece de novo e diz: "Satisfeito com o desejo realizado? Quer continuar por aqui? Posso fazer disso permanente." Ele rapidinho diz: Não, foi incrível. Eu me diverti muito e aprendi muito também com tudo isso que aconteceu, de verdade. Mas está ótimo. Se for possível, quero parar por aqui." A fada pega novamente a purpurina encantada e pá! Joga na cara dele de novo. Alfredo desperta em uma pilha de atividades que já corrigia. Dá uns tapinhas no rosto para entender se sonhava ou se aquilo tudo era real. Independente disso, ele agradece a oportunidade que teve, que mesmo que tenha sido um sonho ou realidade, serviu tanto de aprendizado de como crianças deveriam ser enxergadas e tratadas, e como nós adultos deveríamos preparar o mundo para o futuro delas. E você, se pudesse voltar a ser criança, o que faria? E você, criança, como você gostaria de ser tratada? Vamos dar continuidade ao nosso Dia da Família, mostrando um desenho animado para todos, para complementar de forma descontraída a reflexão da nossa história. E agora, no papel das crianças, desejando estarem no lugar dos adultos. Agora convidamos todos vocês a afastar mesas e cadeiras e dançarem com a gente, com essa música que tem tudo a ver com a nossa história e o dia de hoje. Adultos, aproveitem para dançar como crianças e crianças, aproveitem para se divertir com a família.
E o nosso Dia da Família não acaba por aqui. Agora é hora da atividade, que se chama Caixa de Emoções e Sentimentos. Essa atividade trabalha as competências como comunicação, criatividade, resolução de conflitos e expressão de sentimentos e emoções de forma assertiva. E para encerrarmos nosso encontro de hoje, teremos uma brincadeira repleta de afeto. Essa brincadeira se chama Brincadeira do Espelho. Nessa dinâmica, as crianças vão olhar para o adulto presente, que fará ações de um dia comum na vida de um adulto, usando 3 objetos representativos, como por exemplo óculos, caneta ou uma vassoura, e vão imitar suas ações durante um curto período de tempo de aproximadamente 10 minutos. Depois desse tempo se espelhando no adulto presente, faremos uma roda de conversa, onde daremos às crianças a liberdade de expressão no intuito de que elas falem como foi essa experiência, fazendo com que eles façam relatos de como se sentiram, expressando seus sentimentos, indicando fatores positivos ou negativos e também deixá-los livres para pontuar o que mudariam nesses hábitos diários.